Muito bom dia a todos e a Recording in todas. progress. Bom dia, desembargador Edilson, desembargadora Basilissa, membro do Ministério Público, doutor João Batista Luzardo, servidores que auxiliam aqui na realização da sessão, os advogados presentes, telepresencialmente que estão acompanhando e irão trabalhar, e quem está nos assistindo. Declaro aberta a sessão ordinária da segunda turma, da data de 12/12/2023, iniciando o pregão pelos processos onde há pedido de sustentação oral com o advogado presente. Informo ainda que em alguns processos, em decorrência do quórum, haverá participação do desembargador Meton. Então, logo ele chega, a gente irá fazer esses processos. Por favor, Flávio. Bom dia a todos. Processo de ordem 13.499, dígito 17/2018-001. Pedido de sustentação pela parte recorrida, doutora Júnia Guimarães. Ordem 13, relator, doutor Edilson. Desembargador Edilson. Presidente, bom dia, doutora Basilissa, bom dia, doutora Flávia, doutor Luzardo, doutora Vera, advogados e advogadas presentes, enfim, bom dia para todos. Aqui trata-se de um recurso ordinário de Jean Araújo dos Santos, tendo como recorrida Petrobras Distribuidora S.A. Acordo coletivo de trabalho, procedimento de cálculo, exclusão das verbas de cunho pessoal e adicionais, certo? Isso aqui o Supremo decidiu e eu ultimamente estou ficando meio mais obediente ao Supremo e, portanto, eu conheço e nego provimento, de ofício afasta a condenação do reclamante ao pagamento de honorário advocatício. É como vota, excelências. Doutora Júnia, bom dia. A solução aqui indicada pelo relator encontra-se unânime. Vossa Excelência possui interesse em sustentar? Não, Excelência, eu gostaria só de constar a presença. Registra a presença. Tudo bem. Então, assim que se proclama os termos do voto do relator, conhecer, negar provimento, recurso ordinário, excluindo a condenação em honorários advocatícios. Próximo. Número de ordem 24, relator doutor Edilson, processo 1062, dígito 69/2022-001, pedido de sustentação pela parte recorrente reclamada, doutor Mário Andretti. Ordem 24. Desembargador Edilson. Quais são os que eu quero tirar de pauta, Vermelho? 29, 29. Cadê esse 29? Excelência, trata-se de recurso ordinário de Diana Maria da Rocha Souza e de RMC Comércio e Alimentos Limitada. É a questão de doença ocupacional e de dano moral condenado na primeira instância, que a reclamante recorre para aumentar e o reclamado recorre para diminuir, para excluir ou diminuir. E eu estou reduzindo para 8.000, mas me chamou a atenção o fato de que no laudo diz que não há nenhuma incapacidade e, portanto, eu vou manter o meu, aliás, estou dando meu voto, reduzindo o dano moral para R$8.000, mas querendo ouvir, logicamente, a parte na sustentação oral. Então, fica no mérito, nego provimento ao recurso ordinário da reclamante e dou parcial provimento ao recurso ordinário da reclamante para reduzir o valor da condenação para R$10.000. É como vota. E 15% de honorário advocatício. É como vota, excelências. Certo. Reduzindo de 10 para 8. Microfone. Então, eu estou reduzindo para R$5.000, danos morais. No mais, acompanho o relator. Certo. Ele já reduziu para 8. É a minha sugestão que se reduza para 5. Doutor Andretti, bom dia. Essa solução encontra-se unânime até o momento. Vossa Excelência possui interesse em sustentar. Divergência, entre aspas, seria agora a gente adequar, encampar ou não esse valor sugerido pela desembargadora Basilissa. Senhor presidente, bom dia desembargadores.
a empresa entende, na realidade, que não há, né, qualquer motivo para indenização. E, nesse sentido, eu vou calcar minha sustentação. Tudo bem, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, justíssimo representante do Ministério Público, colegas advogados e advogadas, servidores. Excelências, na petição inicial, a reclamante, ela delimitou o seu pedido na seguinte passagem. A reclamante teve a sua integridade física comprometida, reduzida consideravelmente, algo que levará o resto da vida lhe causando sérios constrangimentos e sofrimento de ordem íntima. Então, ele é todo calcado na existência de doença do trabalho, que, segundo ela, teria sido decorrente do labor. O laudo pericial consta o seguinte: com base nos dados existentes no processo e apresentados no ato pericial e examinando a parte autora, atualmente não identificamos a presença de déficits funcionais, e acrescenta que ela tem condições de exercer as suas atividades. Cabe até um parênteses aqui, excelências, que constou no laudo pericial, nas folhas 13, a seguinte observação da perita. Periciada apresentou queixas em sítios anatômicos diferentes dos esperados durante a manobra específica realizada. Ou seja, durante o exame médico, a periciada indicou dores que, pela médica, não teria qualquer relação com as queixas que ela alega na petição inicial, no seu processo, que seria vítima. E a sentença de piso condenou a empresa com o seguinte fundamento: em contexto que a obreira afastou-se do labor em decorrência de adoecimento do trabalho. Excelência, o último afastamento da obreira foi em 2018, o retorno dela. E ela foi demitida em 2022. Ela passou 4 anos laborando sem afastamento, sem gozo de benefício previdenciário. E considerando que o seu pedido, repito, está totalmente fundado na suposta doença que ela alega que não restou comprovado, é que a empresa entende que não existe motivo para indenização. E, nesse sentido, é que se requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial, porque a doença que foi alegada e que fundamenta todos os pedidos da reclamante não existe. Nós estamos diante ou de um erro judicial ou da decisão extrapetita. Porque, repito, não há pedido de indenização pelo fato de um dia ela ter se afastado e gozado do benefício do INSS. A premissa é que a reclamante está doente, que o laudo pericial demonstrou que não existe nenhum motivo que ela está apta para desempenho das suas atividades profissionais. Então, nesse sentido, excelência, aqui se requer que seja reformada a sentença e julgado improcedente os pedidos da exordial. Obrigado. Alguma consideração de parte disso? Eu só acato a sugestão da doutora Basilice. Eu vou divergir aqui para manter a sentença, porque eu vou aqui à conclusão do laudo. Concluo que existe plausibilidade técnica para estabelecer o nexo causal da patologia da parte autora com o seu trabalho, nos períodos de afastamento ocorrido em 16 e 18, sendo considerada como doença origem ocupacionais pelos seguintes critérios. Aí ele vem, avança, formando tudo decorreu do trabalho, teve afastamentos, tiveram lesões, está tudo na conclusão do laudo. No corpo pode ter uma situação ou outra, mas a conclusão do laudo ela é bem precisa, no sentido de que existe coerência entre a queixa clínica e os resultados dos exames complementares, existem dados epidemiológicos descritos na literatura sobre ciência espécie da relação entre a doença e a atividade laboral, tudo comprovado que decorreu do labor. Então, por isso eu estou mantendo a sentença, mas fico vencido, passei ao provimento, ao recurso, para minorar a indenização para o valor de R$5.000 e negar provimento ao recurso da parte reclamante. Não é isso, desembargador Edilson? Exatamente. Pronto, é assim que se proclama. Eu fico vencido que eu mantinha a sentença. Número de ordem 8. Relator, doutor Edilson, processo 269, dígito 87-2023-004, pedido de sustentação pela parte recorrente reclamante, doutora Vanessa Ferreira.
Ordem 8. Desembargador Edilson. Recurso ordinário em procedimento sumaríssimo. Recorrente Tarcísio Isaías Vilarino e Telefônica Brasil S.A., recorridos os mesmos, e a VIC está. E eu conheço no método nego provimento ao recurso ordinário da segunda reclamada, Telefônica Brasil, e dou provimento ao recurso ordinário do reclamante para acrescentar à condenação o valor da indenização prevista na cláusula 5ª, linha C, inciso 1, computada em 0,8 salário base, bem como para elevar o valor dos honorários de advogado devidos pela parte reclamada para 15%. No mais, mantendo a sentença. Como vota, Excelência? Doutora Vanessa, bom dia. Solução incondicionante. Vossa Excelência possa o interesse, sustentar? Só microfone, registro de presença, não é isso? Bom dia, só registrar a presença, obrigada. Tá, bom dia, obrigado. Assim que se proclama. Teve o voto do relator. Número de ordem 18, relator doutor Edilson, processo 573, dígito 92, 2023-002, pedido de sustentação, doutor Luciano, pela parte recorrida. Ordem 18. Desembargador Edilson. O 18 é um recurso ordinário em procedimento sumaríssimo, recorrente Júlio César Alves da Silva, recorrida Jet Veículos Limitada. Ele postula a reforma da SEM para declarar a nulidade da rescisão contratual sem justa causa, porque era, aliás, nulidade da rescisão sem justa causa, porque na época ele disse que era detentor de estabilidade pré-aposentadoria. E eu entendi que não e conheço esse provimento. Desembargadora Basília, você acompanha? Estou acompanhando. Eu tinha anotado um pedido de vista aqui, e antecipo logo o doutor Luciano que o fundamento do meu pedido de vista é justamente essa questão do sistema utilizado para fazer a simulação ou não, porque como todos sabem, o público em geral não tem acesso a essa ferramenta, que é a Previjude, só o judiciário, e ele, o leigo, o cidadão, o usuário do sistema, utiliza o meu INSS, e o autor aqui junta com a inicial a simulação feita pelo meu INSS e de fato estaria amparado pelo lapso temporal aí exigido lá na convenção coletiva. Então, teria essa estabilidade pré-aposentadoria. Foi o que eu pude observar por alto, por isso que me chamou a atenção. Mas faculto a palavra ao doutor Luciano para falar. Excelência, então eu vou sustentar só para esclarecimento ao doutor Técio acerca desse ponto. Excelentíssimo desembargador presidente da segunda turma, excelentíssimo desembargador relator na pessoa de quem cumprimento os demais membros da turma, excelentíssimo representante do Ministério Público do Trabalho, serventuários da Justiça, colegas advogados, senhoras e senhores e todos aqueles que estão nos acompanhando de forma telepresencial. Me permita a Corte me dirigir diretamente ao desembargador Técio, já que é um esclarecimento que é necessário para o mesmo. Eu verifiquei a tese recursal da recorrente e realmente ela está muito jungida à utilização ou não do Previjude pelo juiz de primeiro grau. E essa parte da simulação do meu INSS, se Vossa Excelência puder observar, na verdade, houve um equívoco do recorrente, porque ele fez o cálculo com base em apenas um dos elementos que estão disciplinados para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição na modalidade transição pedágio 100%. Como todos sabem, a reforma previdenciária que foi instalada no Brasil pela Emenda Constitucional 103 de 2019, ela permitiu àqueles que já possuíam o direito a se aposentar que, durante uma fase de transição, fizessem uso de seu tempo de contribuição para a aposentadoria, mas condicionou aos seguintes elementos. Se Vossa Excelência observar na simulação que foi feita pelo meu INSS, em todas as modalidades de simulação, inclusive a transição 100%, pedágio 100%, que o recorrente postula, o recorrente não tem direito à aposentadoria. A mais próxima que ele se encontra, de fato, é a aposentadoria por tempo de contribuição 100%, cujos requisitos são 3. Eu tenho um requisito etário, ou seja, ele teria que ter
mais de 60 anos, 60 ou mais. Eu tenho um requisito de carência, ele precisaria ter 180 contribuições, e esse requisito ele atendeu. E ele precisaria ter um requisito de tempo de contribuição. O requisito de tempo de contribuição para a modalidade pedágio 100% exige, além do tempo de contribuição, mais 50% do que faltava para ele se aposentar, para que ele adquirisse o direito. Se Vossa Excelência observar, para o requisito tempo de contribuição, o tempo de serviço à época simulado pelo próprio recorrente seriam necessários 35 anos, 3 meses e 8 dias para ele se aposentar ordinariamente, ou seja, se ele reunisse todos os requisitos para a aposentadoria. Faltava a época, ele precisaria, na época, ter quantos anos? 37 anos, 10 meses e 9 dias. Ou seja, ele precisaria ter mais 2 anos, 24 meses e 7 dias, ele precisaria trabalhar. Nós fizemos essa conta, o que equivaleria a 31 meses. E ele estaria não abrangido pela norma da Convenção Coletiva, do artigo 23, da cláusula 23, que ela exige ela protege o trabalhador que, nos 24 meses que antecedem a aquisição do direito à aposentadoria, ele não pode ser afastado do trabalho, não pode ser demitido. Aqui faltavam 31 meses. Então, se eu fosse considerar apenas o requisito etário, que seriam 60 anos, de fato, faltariam menos de 24 meses. Mas mesmo que ele tivesse esses 60 anos, ele não conseguiria se aposentar, porque o requisito tempo de contribuição não estaria atendido. Essa previsão, eminente desembargador Técio, se encontra no artigo 20. No artigo 20 da Emenda Constitucional 103, que ele estabelece o seguinte: o segurado poderá se aposentar quando tiver uma idade mínima e preencher tempo de contribuição mais o pedágio. O trabalhador, Excelência, pela própria simulação feita pelo meu INSS, ele já não tinha o direito. Ele não atendeu ao requisito do pedágio. A juíza de primeiro grau, ela foi excessivamente cuidadosa. Ela consultou, inclusive, o Previjude. Por quê? Porque entre o desligamento do trabalhador e a prolação da sentença já havia transcorrido um período. E ela verificou se, na data da consulta, ele teria direito. E ela constatou que também, na data em que ela consultou, que era da sentença, não havia esse direito, Excelência. Foi por isso que ela julgou improcedente a demanda. Então, com base nesses argumentos, a recorrida reforça seu pedido de desprovimento do recurso ordinário e manutenção da sentença de improcedência, o que se requer, Excelência. Compreendido, Luciano. Eu estou acompanhando aqui o voto da relatoria. Então, o sistema do voto do relator é assim que se proclama unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso ordinário. Obrigado pelo esclarecimento. Obrigado, Excelência. Número de ordem 21. Relatora doutora Vasilissa, processo 851, dígito 90-2023-003, pedido de sustentação pela parte recorrida, doutor Eduardo de Carvalho. Ordem 21. Recurso da EBSE e o recorrido Vinícius de Carvalho Alves, e o resultado é negar provimento ao recurso. Conhecer e negar provimento ao recurso, confirmando a sentença que autorizou a transferência do obreiro da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, para o Hospital Universitário Teresina. Transferência, o assunto. Desembargador Edilson, como vota? Eu vou aguardar a sustentação. Eu também. Então, doutor Eduardo, com a palavra. Tá ligado agora, né? Isso. Bom dia, desembargadores, membros do Ministério Público, colegas advogados, serventuários aqui presentes. Excelências, essa remoção, que foi deferida em primeira instância, inclusive também com a liminar concedida, se baseia na saúde do filho do recorrido, que nasceu no ano de 2019. O recorrido ele já faz parte do quadro da EBSE desde o ano de 2017. Em 2019 veio a ter esse filho, que infelizmente nasceu com grau máximo de autismo,
E logo após 2020 veio a pandemia, o que dificultou bastante o tratamento do filho, o acompanhamento dele lá na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, onde ele residia. Por conta disso, a esposa e o filho retornaram para Teresina. Tem vários laudos médicos, né, das terapias no processo, a necessidade que ele tem. Hoje, inclusive, ele já conta com 9 terapias, 9 acompanhamentos semanais de psicólogos, terapeutas, para poder superar esse problema, e essa distância do pai estava dificultando bastante a progressão. Inclusive, é recomendação médica de que o pai esteja presente, todos os familiares, até porque as terapias não é só o que se faz nas clínicas, mas também o pós-trabalho, digamos, o dever de casa dos pais de continuar o tratamento dentro de casa para que o filho possa continuar e evoluir nas suas condições. Então, por esses argumentos, a gente requer que o recurso da EBSER seja negado o provimento, seja mantida a transferência, até também porque ele já conta com 6 anos de empresa, e infelizmente está passando por esse fato que é superveniente, fora sua própria saúde dos pais, que tem também laudos médicos no processo, mas o principal fato é a saúde do seu filho, pede deferimento. Desembargadora Basilice, alguma consideração? Eu estou mantendo, doutor. Aqui é um caso de enfermeiro, né? Que, como o doutor sustentou aí, ingressou no Rio Grande do Sul, e depois teve o filho, né? Que está com vasta documentação comprovando aí a doença e tudo. E acho que a sentença fundamentou bem aqui os requisitos da Constituição Federal, do direito da criança e adolescente. Estou confirmando a sentença. Desembargador Edilson. Excelência, eu vou pedir vista regimental. Eu antecipo aqui alguns achados que verifiquei no processo. Salvo engano, a criança nasceu em 2019 em Esperantina e foi ao encontro do pai, lá construíram família. Tem feito um tratamento regular e exitoso lá em Pelotas. Transcrevo aqui rapidamente um laudo, um parecer descritivo na escola de 20/6/2023, lá de Pelotas, onde diz: durante o primeiro semestre de 2023, o aluno demonstrou interesse em participar de todas as atividades propostas, mas ainda necessitando de uma atenção individual para a realização de algumas tarefas, possui bom relacionamento com colegas e professores, está desenvolvendo sua coordenação motora fina, percepção visual, imaginação através de propostas que envolvem desenho, pintura, recorte, colagem, modelagem. Nas atividades físicas também se encontra em desenvolvimento, noção espacial, coordenação motora, ampla agilidade e equilíbrio, monta quebra-cabeças, executa tarefa de destreza, montando até 30 peças, conhece cores primárias, secundárias, reconhece seu nome. Então, a gente verifica uma evolução. A cidade, ao meu entender aqui, disponibiliza uma rede de saúde que faz frente às necessidades do menor. Ele já foi daqui para lá, então não consigo visualizar essa imprescindibilidade da morada em Teresina. A família foi constituída lá. A união estável do casal, diga-se de passagem, salvo engano, a genitora era divorciada, a união se deu já lá no cartório, perante o cartório de Pelotas, ela declinando como endereço o endereço de Pelotas e, quando do pedido, informa residir no Piauí. Então, são situações que deixam muita, no meu sentir, essa situação ainda um pouco inconsistente. Por isso eu vou aguardar o voto Não, visto do excelência, desembargador eu vou Edilson. retirar minha vista, até porque vi que o senhor tinha pedido vista antecedente. Mas Vossa Excelência certo? tem preferência. Não, tudo bem, mas com essa sua explicação eu acompanho o voto de Vossa Excelência, certo? Só temos que decidir aí se o senhor aceita fazer o voto o acordo mediante compensação, para que, se eu estiver na frente. É um tema de fato muito caro, esse tema de acompanhar cônjuge, acompanhar tratamento de filho com problema de saúde em outro local que não aquele que você fez o concurso público. Eu sou muito sensível a essa causa. A gente vê que é bem recorrente aqui no tribunal, em especial de empregados públicos, porque na iniciativa privada propriamente é mais complicado, porque geralmente a empresa não aceita esse tipo de situação. Mas eu tenho, com o passar do tempo, ficado um pouco mais restrito e olhando
tentar olhar de uma maneira bem mais, não digo rigorosa, mas de uma maneira bem objetiva para a situação. Nós temos que tomar cuidado, porque está realmente muito pedido desse tipo. Então, eu acompanho Vossa Excelência pelo provimento do recurso. Fico vencida, doutor. Isso. Então, eu fico com acordo, tá bom? Assim que se proclama, conhecer, dar provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente. Número de ordem 30, relatora doutora Basilissa, processo 93241, dígito 88, 2023, pedido de sustentação pela requerente Uber, doutor Rafael Alfredi. Desembargadora Basilissa. Pronto. Aqui é uma ação cautelar com pedido de efeito suspensivo ao recurso ordinário. Eu estou acolhendo o pleito do requerente. Estou admitindo a ação cautelar e no mérito julgado procedente para atribuir efeito suspensivo ao recurso ordinário apresentado pela requerente nos autos do processo 519-29-2023 da segunda vara, de modo a sustar a ordem de anotação de imediato o vínculo na CTPS do empregado. O processo original é o Uber. É o Uber que precisa do reconhecimento do vínculo e o juiz, que nem havia pedido de anotação de carteira, resolveu determinar a anotação da carteira de imediato. Doutor Renan, bom dia. Essa solução encontra-se unânime. Vossa Excelência possui interesse em sustentar? Tudo bem, presença registrada. Assim que se proclama, temos voto da relatora, unanimidade. Próximo. E o outro processo também do doutor Renan, o ordem 384, dígito 49, 2023. A relatora está pedindo a retirada. Isso. Próximo, Flávio. Número de ordem 19, relator doutor Tess, presidente doutor Edilson, processo 607, dígito 67, 2023-002. Pedido de sustentação de ambas as partes. Doutor Luiz tem pela parte recorrente, doutor Cláudio Manuel pela parte recorrida. Acho que só está o doutor Luiz tem. Com a palavra, o desembargador Técio. Estou propondo aqui conhecer do recurso ordinário do reclamante e negar provimento. Doutor está aí. O senhor, então, negar provimento, está a sugestão de voto, doutor Técio, está sendo acompanhado unanimemente. O senhor pretende sustentar? Bom dia, pretendo sustentar pela parte reclamante recorrente. Então, o senhor está com a palavra pelo prazo regimental. Bom dia a todos, em especial ao desembargador relator, doutor Técio, demais desembargadores componentes dessa turma, doutor membro do Ministério Público, colegas advogados e advogadas e serventuários presentes. Todo o deslinde processual, ele decorre de um pedido da parte reclamante, ora recorrente, de condenação em plus salarial por acúmulo de função e também indenização por assédio moral que o reclamante sofrera durante o contrato de trabalho. Mais especificamente, no que tange ao acúmulo de função, nós temos a figura da conduta da empresa de ter enquadrado numa função de atendente júnior durante parte do contrato de trabalho do reclamante, mas a função de atendente júnior ela não consta no CBO, na Classificação Brasileira de Ocupações, que determina as atribuições de cada cargo, de cada função. Dentro da instrução processual, restou comprovado, inclusive pelo depoimento da preposta da empresa, a senhora Xênia, que as atribuições cumpridas pelo atendente júnior e pelo operador de caixa eram as mesmas. Então, nós entendemos que essa criação capitaneada pela empresa da função de atendente júnior nada mais é do que uma maneira de se mascarar um acúmulo de função, porque foi criada uma função inexistente
para se atribuir determinadas funções de um outro cargo, de modo a fugir do acúmulo de função. Isso é tão verdade que, dentre os contra-cheques que foram juntados aos autos, pela parte reclamante recorrente, enquanto atendente júnior, ele recebia um adicional de quebra de caixa. Então, ele fazia a função de caixa. Esse adicional, como todos os presentes têm amplo conhecimento a respeito disso, ele é específico da função de caixa, de operador de caixa. Então, nós entendemos que, à medida que a empresa faz o pagamento de um adicional de quebra de caixa, enquadrando numa função de atendente júnior, onde eu abro até um parêntese nesse sentido, que durante o lapso laboral, do tempo laboral do reclamante à empresa, houve, inclusive, uma mudança para a função de operador de caixa, e isso está devidamente comprovado pelos contra-cheques juntados, e um retorno à função de atendente júnior. Então, a empresa, além de criar uma função inexistente, para poder mascarar um acúmulo de função no nosso entendimento, ela reconhece esse acúmulo de função à medida que paga o adicional de quebra de caixa para a função que ela criou de atendente júnior e ainda faz uma mudança completamente unilateral e descabida da função que ela criou para uma função de operador de caixa e retorna para a função de atendente júnior. Então, nós entendemos que, no que tange à questão do acúmulo de função, ela está devidamente comprovada dentro do processo, mediante a instrução processual. O que nos leva ao segundo ponto do recurso, e o segundo ponto que foi atacado na exordial, que é justamente a questão da indenização por assédio moral. O reclamante foi perseguido pelo gerente de nome Hilton, justamente pelo fato de questionar a respeito dessas inconsistências. Inclusive, existem gravações juntadas aos autos, onde o reclamante se porta, inclusive, a preposta da empresa, a senhora Xênia, questionando a respeito disso, do porquê dele, quais seriam as funções de um atendente júnior, porque simplesmente ele não sabia, ele fazia as mesmas funções de um operador de caixa. E toda essa situação criou um ambiente inabitável, porque tinha um trabalhador que não sabia o porquê que estava tendo que trabalhar em outra função, e além da função que ele efetivamente fora contratado, e ele foi expor isso à preposta da empresa. Ele questionava isso ao gerente, que aplicava diversas advertências a esse reclamante, por motivos completamente superficiais, de maneira completamente descabida, no intuito de prejudicar, de minar a força de trabalho daquele trabalhador. E a empresa, ao ouvir, inclusive em instrução processual, a senhora Xênia, ela reconhece isso, de que foi até a filial, de que ouviu esse questionamento do reclamante, e ao invés de sanar a situação, o que a empresa fez? Mais uma vez, agindo com a forma que lhe convinha. Eles tiraram o reclamante, remanejaram o reclamante para outra filial. Ou seja, eles não resolveram o problema, apenas tiraram a parte mais fraca da relação trabalhista do ambiente de trabalho. Eles remanejaram ele para uma outra filial, com o pretexto de que estaria mais próximo da residência dele, sendo que ele em nenhum momento pediu isso, ele pediu apenas que fosse regularizada a sua situação dentro do contrato de trabalho. E após esse remanejamento, o reclamante fora sumariamente demitido pela reclamada. Então, por todos esses argumentos, por todas essas provas que já constam dentro do processo, que foram abordadas dentro da instrução processual, é que a parte reclamante recorrente vem à presença dos ilustres desembargadores e do ilustre membro do Ministério Público requerer a reforma da sentença, a condenação da empresa a indenizar o reclamante pelo acúmulo de função que ele fora submetido durante todo o contrato de trabalho e também indenizá-lo pelo assédio moral que ele sofrera, pela perseguição em especial do gerente de nome Hilton, e que, além de perseguir o reclamante, aplicava diversas suspensões e advertências ao contrato de trabalho dele, para poder prejudicá-lo e minar a sua força de trabalho, como já fora descrito por mim aqui nessa sustentação. Então, este é o pedido da parte reclamante recorrente. Muito obrigado. Muito bem, doutor Técio. Em homenagem à sustentação, o primeiro aspecto do acúmulo, quero registrar a questão do ônus da prova, que não foi produzido
pela parte autora, o ônus no qual ele incumbia, né, prova testemunhal documental no sentido desse acúmulo. A mera alegação, o depoimento do preposto por si só não foi apto, no meu entender, assim como da sentença, para caracterizar esse acúmulo. Então, haja vista negativa da empresa e a não produção de prova pelo autor, entendo que não restou comprovado o acúmulo. No que tange ao assédio, o depoimento da preposta não confirma a prática do suposto ato de perseguição. O representante relatou apenas queixas do reclamante como se estivesse sendo perseguido, mas em nenhum momento reconheceu a prática do suposto ato caracterizado de assédio moral. Em relação às penalidades aplicadas, advertências e suspensões, não há prova de que as mesmas se deram em sede de perseguição. Quanto à mudança de loja, não se mostra tentativa de encobrir atos de assédio, uma vez que a nova loja que o empregado foi designado era mais próxima ao seu endereço. Ademais, o preposto afirmou que notou um clima de animosidade entre ambos, ensejado pelo fato de o reclamante recusar-se a cumprir as ordens emanadas do gerente, e foi solicitada a mudança de lotação para melhor clima entre os empregados, sem nenhum fato concreto efetivamente comprovado. Então, a única testemunha ouvida, indicada pela reclamada, declarou que não tem conhecimento da prática de assédio praticada pelo gerente, que o gerente na época era o senhor Wilton. Então, por essas razões, eu estou mantendo a sentença. Muito bem. Doutora Basilissa? Eu acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, doutor Tess, só que, fazendo só uma observação, em relação à prova, nem necessitar, porque o reclamante diz que acumular como operador de caixa, estoquista e tal. E o preposto confirmou, só que eu indefiro o acúmulo com base no artigo 456, parágrafo único, que as funções são compatíveis, não há plano de carga e salário, e por isso eu acho que não há acúmulo de função, certo? Então, voto nesse sentido, com Vossa Excelência, e proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Obrigado a todos. Conhecer e negar provimento. Devolvo a presidência a Vossa Excelência, doutor Tess. Obrigado. Número de ordem 11, relatora doutora Basilissa, processo 476, dígito 92, 2023-002, pedido de sustentação pela parte recorrente, doutora Priscila de Macedo. Ordem 11. Pois não. Embargadora Basilissa. Que é recorrente, Ronaib Alves Reis, e recorrido Banco do Brasil. E a pretensão da parte autora aqui é que seja reconhecida a nulidade da demissão por justa causa e a reintegração no emprego. E, subsidiariamente, a reversão da demissão por justa causa para sem justa causa. A sentença julgou improcedente o pleito autoral e nós estamos confirmando a sentença e entendendo que restou demonstrado realmente as faltas cometidas pela parte obreira e que no processo administrativo houve regular observância dos princípios do contraditório, de ampla defesa, confirmando a sentença pela improcedência dos pleitos autorais. Doutora Priscila, bom dia. Bom dia. Embargador Edilson, está acompanhando a relatora? Doutor, estou acompanhando a relatora. Certo. Eu tinha anotado o pedido de vista, por isso, então, eu pedi que Vossa Excelência faça uso da palavra. Gostaria de inicialmente cumprimentar a eminente relatora, doutora Basilissa, e demais desembargadores, doutor representante do Ministério Público, serventuários dessa Justiça e colegas advogados, os meus sinceros cumprimentos. Gostaria de inicialmente iniciar a minha fala a respeito desse caso, que é uma questão exige uma matéria de grande complexidade e também merece uma minuciosa análise por essa corte, tendo em vista que, durante todo o processo administrativo sofrido pelo reclamante, não houve acesso às denúncias formuladas, nem tampouco ao resultado do processo administrativo pelo banco, pois não houve a conclusão dos PADs instaurados contra o autor.
a conduta do banco, ela viola principalmente a instrução normativa editada pelo próprio banco, que é a Instrução Normativa 393, dígito 1 do Banco do Brasil, que prevê a abertura de procedimento disciplinar e exige o preenchimento de alguns requisitos durante a instrução. Né? Primeiro, o pedido de informações preliminares, um processo de confissão pelo servidor, a comunicação da instauração do processo disciplinar e a análise e a validade do resultado. Nos 2 processos administrativos que foram feitos contra o reclamante, só houve apenas a concessão das informações preliminares. E as demais etapas, elas não aconteceram ou não são de conhecimento do reclamante porque não houve acesso à documentação. Né? Pelas vastas provas que foram anexadas, principalmente na inicial, não restam dúvidas de que o autor não teve acesso ao PAD, mas somente as poucas informações que foram repassadas pelo banco, que quando eram repassadas, vinham apenas com folhas em branco ou com tarja pretas em cima dos documentos. Outro ponto que merece destaque é que não houve a possibilidade ao reclamante de interposição de recurso, porque a demissão ocorreu de forma imediata. Né? O reclamante somente teve acesso à demissão quando ele recebeu informação do plano de saúde, ele precisou utilizar, a esposa estava grávida, e descobriu que estava desligado do banco. Né? E isso ocorreu antes mesmo da comunicação dele, de receber a comunicação pelo banco, que ocorreu de forma pessoal. Né? Durante o período que o reclamante está nos autos do processo, o reclamante estava no banco, foi chamado, ele não teve a possibilidade de ter acesso ao documento que ele estava assinando, ou mesmo tirar foto do documento. Então, nós entendemos que não houve o regular processo administrativo instaurado contra o autor. Outro ponto que merece ser destacado aqui também é o fato de que o reclamante é portador de doença grave e de doença que é de conhecimento do banco reclamado. O reclamante é portador de doença profissional e desde o ano de 2012 sofre de doença degenerativa, né, de conhecimento do banco, e reconhecida através de perícia pelo próprio INSS, que documentação essa que consta nos autos. Portanto, entendemos que é de rigor o tratamento aplicado ao reclamante, bem como desproporcional, tendo em vista que a demissão por justa causa ela exige prova robusta, né, de que não haja dúvidas acerca da conduta do reclamante. Vale aqui ressaltar também que o reclamante conta com mais de 10 anos junto ao Banco do Brasil, nunca tendo sofrido nenhum tipo de processo disciplinar ou nenhuma falta. Nesses termos, eu entendo pela reforma da sentença de mérito, a fim de que seja declarada a nulidade da demissão por justa causa do reclamante. Ou subsidiariamente a reversão da demissão sem justa causa, né? Acrescido das demais verbas salariais. Ok. Eu tinha anotado aqui o pedido de vista, mantenho a vista. Tá bom, Flávio? Fica com vistas para mim. Só analisar, porque esses casos que não tem justa causa, desembargador, eu gosto de fazer uma análise maior porque tem muita documentação, aí só questão de cautela. Doutor Técio, eu pediria ao senhor, tomaria a liberdade de pedir ao senhor que desse uma olhada no argumento que eu não observei no final, que é a doença. Uhum. Com relação à justa causa, com todo respeito à doutora, eu não vejo muita possibilidade pelo seguinte, só problema de processual, eu não vejo como rebater isso aí, não. Não há muita consistência nessa falta de... Na falta, não, na existente de cessamento de defesa. Agora, com relação à doença, se ele foi demitido doente, aí é outra coisa. Ok, pode deixar que eu vou. Tem isso no recurso, eu acabei de ver. Sim, vou analisar sobre esse aspecto. Com toda a doutora Basília, se ela não atentou para esse fato.
Tudo bem, a gente vai fazer essa análise. Então, fica com vistas para mim. Aproveitar aqui a chegada Obrigado e bom dia a Tá, todos. bom dia. Chegada do desembargador Meton e chamar os processos em que ele figura no quórum. Número de ordem 17, relator doutor Edilson, impedimento doutora Basilissa, processo 567, dígito 22.2022.002, doutor Meton compondo quórum, pedido de sustentação pela parte agravante, doutor Luciano Machado, ordem 17. Desembargador Edilson. Um agravo de petição de Jet Veículos Limitada, agravado Sindicato dos Empregados no Comércio de Teresina, período de quantificação das contribuições sociais, coisa julgada. Então, agravo desprovido. Eu conheço e nego provimento. Solução encontra-se unânime. Doutor Luciano. Excelência, mesmo em face aqui do resultado desfavorável, eu vou declinar da sustentação e só registro de presença, por favor. Tudo bem. Assim que se proclama ter o voto do relator, resta a presença do doutor Luciano Machado pelo recorrente. Próximo. Número de ordem 22, relator doutor Tess, presidência doutor Edilson, impedimento doutora Basilissa, doutor Meton compondo quórum, pedido de sustentação pela parte agravante, doutor Carlos Márcio. Ordem 22. Com a palavra o desembargador Técio Torres. Estou propondo aqui conhecer do agravo de petição e negar provimento. Doutor Carlos Márcio pretende sustentar? Sim, Excelência. Então, com a palavra pelo prazo regimental. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente desta turma e relator do recurso, excelentíssimos senhores desembargadores aqui presentes, senhor membro do Ministério Público, servidores, colegas advogados e demais presentes. Trata-se de agravo de petição em ação originária de embargos de terceiro, em que a agravante teve sua conta bloqueada em razão de uma ordem emanada de um outro processo, precisamente a reclamação trabalhista número 483, dígito 21 de 2022, proposta por Francisco da Silva Cruz, em face de Transfácil Transporte Coletivo. A título de esclarecimento, a agravante é a Boteco Teresina Limitada, pessoa jurídica de direito privado, distinta da reclamada original, que não fez parte da reclamação trabalhista original, que não se submeteu, portanto, ao contraditório, não teve a oportunidade de se defender e, consequentemente, não foi incluída na base subjetiva do título judicial. Por outro lado, deve-se ressaltar ainda que não há formação de grupo econômico entre Boteco Teresina e Transfácil Transportes Coletivos Limitada. Haja vista que se tratam de empresas distintas, de segmentos distintos, com gestões distintas e, portanto, sem os requisitos constantes do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT para a configuração do grupo econômico. Nem mesmo a identidade de sócios, porque, sim, uma das sócias da Transfácil Transporte Coletivo Limitada figura também como sócia da Boteco Teresina Limitada. Mas nem esse fator por si só induz à presunção de que essas empresas integrem grupo econômico. Não há, portanto, a solidariedade passiva obrigacional entre as duas empresas. Entendemos que a fixação do entendimento judicial de que há uma presunção de solidariedade viola o disposto no artigo 265 do Código Civil. Não havendo, portanto, qualquer conexão de atuação entre essas empresas, entendemos como indevida a constrição patrimonial de R$ 14.905,48. Há de se ressaltar ainda que, nos autos da reclamação trabalhista originária, já foi iniciado um incidente de desconsideração de personalidade jurídica, do qual não faz parte a empresa agravante, que já foi decidido pelo juízo de origem e se encontra em grau de recurso aqui nesta casa. Portanto, não há razão juridicamente sustentável para a permanência da agravante no polo passivo da ação, seja por redirecionamento, seja por determinação judicial de solidariedade passiva. E por essas razões nós pedimos o provimento do agravo de petição, a fim de que seja desfeita a constrição indevidamente realizada
nos autos da reclamação trabalhista 483, dígito 21 de 2022, da segunda vara, e seja restituída a quantia de R$ 14.905,48 a agravante, é o que se requer. Muito bem, com a palavra, doutor Técio. Em consideração à sustentação do Carlos Márcio, vou aqui rapidamente. De fato, a RT originária 483 foi ajuizada em face de Oswaldo Mendes e Companhia Limitada, Empresa Dois Irmãos e Transfácil. Prosseguindo a execução, infrutífero os meios em face dessas empresas, verificou-se que Rita de Cássia Sérvio Mendes Lopes é sócia da Transfácil e ainda única sócia da Sociedade Limitada Boteco Teresina. Na verdade, Rita de Cássia, pessoa jurídica, era constituída como empresária individual, que em 15 de 6 de 2023 passou a atuar sob o nome empresarial de Boteco Teresina Limitada e passou a ostentar a condição sociedade limitada, alteração do contrato social ID que especifico. Deixo marcado que a demanda originária foi ajuizada em 11 de 5 de 2022 e a fase de conhecimento transitou em julgado 4 de 5 de 23. Em 29 de 6 de 23, as reclamadas foram citadas para pagar a garantia de execução. Apesar da empresa Boteco não fazer parte do grupo econômico ou estar no polo passivo da RT originária, veja-se que a referida empresa faz parte do patrimônio da sócia executada, Rita de Cássia Mendes Lopes, sendo sua sócia única. Como bem pontuou o juiz de primeiro grau, por se tratar de empresa individual, seus bens se confundem com o patrimônio do proprietário, no caso empresário individual, formando um único acervo de propriedade da pessoa natural, artigos 966 a 980 do Código Civil, sendo desnecessária a instauração do incidente de desconsideração, e não se tratando de redirecionamento da execução em face de grupo econômico. Ressalto ainda que a empresa agravante se constitui irregularmente como sociedade limitada, uma vez que possui apenas um único titular, qual seja exatamente a sócia executada Rita de Cássia. Por fim, não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que os bloqueios foram realizados no patrimônio da sócia executada Rita, única sócia da empresa Boteco, e regularmente constituída sob a modalidade de sociedade limitada, quando em verdade se traduz em verdadeira firma individual. Por essas razões, estou mantendo a decisão de primeiro grau. Muito bem, então aqui a doutora Basilissa Sou acompanha. impedido. Impedido, doutor Meton. Que acompanha, doutor Meton? Acompanhou, então, o programa do Estado nos termos do voto de desembargador relator, à unanimidade. Muito obrigado, excelência. Número de ordem 2. Relatora doutora Basilissa, impedimento doutor Técio, presidência doutor Edilson, doutor Meton convocado, pedido de preferência da doutora Vanessa, acho que ela nem está mais. Ordem 2. Processo 72, dígito 72, 2022-003, embargos. Aqui exatamente, está de embargo de operação que eu estou conhecendo e negando provimento, doutor Técio. Acompanhei. Desembargador Edilson, que preside. Muito bem, então, se tem sustentação, doutora Flávia? Embargos. Embargos. Então, unanimidade nos termos do voto da desembargadora relator, conhecer e negar provimento. Devo apresentar a Vossa Excelência, doutor Técio. Número de ordem 5, relator doutor Técio, presidência doutora Basilissa, impedimento doutor Edilson, doutor Meton compondo coro, pedido de sustentação pela parte recorrida doutor Cleiton. Ordem 5, processo 145-81-2021-002. Com a palavra, doutor Técio. Estou propondo aqui conhecer do recurso ordinário e negar provimento. Eu estou acompanhando, doutor Meton, como é que vota? Eu acompanhei. E o doutor Cleiton tem interesse em sustentar? Não, eu vou declinar, excelência, considerando a manutenção da sentença de improcedência. Pois não. Então, eu proclamo o resultado na forma do voto do relator à unanimidade. Volta aí da presidência do doutor Técio. Não, ainda continua. Sim. Número de ordem 12, relator doutor Técio, processo 489, dígito 16, 2022-006, impedimento do doutor Edilson, doutor Meton compondo quórum, doutor Cleito pela parte recorrida. Ordem 12. Uma palavra, doutor Técio. Recurso ordinário conhecido e improvido. Eu estou acompanhando Vossa Excelência. Doutor Meton, como é que vota? Eu acompanhei. E o doutor Cleito tem interesse em sustentar? Declino também, excelência. Então, eu proclamo o resultado na forma do voto do relator à unanimidade. Número de ordem 15, relator doutor Técio, impedimento do doutor Edilson,
Doutor Meton compondo o quórum. Doutor Cleito pela parte recorrida. Presidência, doutora Basilissa. Ordem 15. A palavra, doutor Tess, vai ficar idêntico ao anterior, né, doutor? Só uma pequena diferença. Estou conhecendo do recurso ordinário, dando parcial provimento apenas para excluir a condenação em honorários, para entender a parte aí. Eu estou isenta. acompanhando Vossa Excelência, doutor Meton. Qual é? 15. 15, né? Só teve um que eu É idêntico ao anterior, Eu apenas os acompanhei. honorários. acompanhei. Doutor Cleito, vai sustentar? Declino também, Excelência. Declino. Certo. Então, eu proclamo o resultado na forma do voto do relator, unanimidade. Ordem 16, processo 562, dígito 76-2022-106, relator doutor Tess, presidência doutor Basilissa, doutor Meton compondo quórum, impedimento doutor Edilson, doutor Cleito pela recorrida. Ordem 16. Doutor Tess, com a palavra. Intervalo para recuperação do termo, cessamento de defesa não caracterizado, recurso ordinário do reclamante conhecido e improvido. Anota aqui uma divergência do desembargador Meton, que defere 15 minutos de repouso por hora efetivamente trabalhada durante o dia. Eu acompanho Vossa Excelência. Aí eu pergunto ao doutor Cleito se tem interesse em sustentar. Declino, Excelência. Então, eu proclamo o resultado na forma do voto do relator, por maioria, vencido o doutor Meton. Isso. Repouso térmico. Número de ordem 27, relatora doutora Basilissa, impedimento doutor Edilson, doutor Meton participando do quórum, doutor Cleito pedido pela recorrente aclamada. Ordem 27. Desembargadora Basilissa. Recordatorial e o tema é PLR dos anos 2017, 2018, 2019, 2021. Eu estou conhecendo os recursos ordinários, porque a outra parte também recorre, e no mérito negar provimento aos recursos da Equatorial e da Eletrobras. E Eu tô dá parcial deferindo provimento, né, ao recurso do reclamante para excluir os honorários. Aí tem uma divergência aqui do doutor Cleiton, do desembargador Meton, doutor Cleiton. Parcial provimento para deferir PLR 17 e 18, dado que a quitação coletiva não tem o poder de quitar verba de direito individual, salvo mediante comprovação de efetivo pagamento ou de concessão de algo compensatório. Eu estou acompanhando a relatora. Vossa Excelência declina? Não, Excelência, nesse caso aqui eu vou fazer uma sustentação rápida. Com a palavra. Tá. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores desembargadores aqui presentes, presidente do Ministério Público, colegas advogados, servidores, senhoras e senhores. No caso específico, Excelência, eu quero fazer uma pequena sustentação em relação à questão da PLR, até porque não em relação... Mas a o empresa desembargador tá Meton é ganhando. vencido. Eu estou acompanhando a relatora. A relatora nega provimento ao recurso da Equatorial, da Eletrobras e dá provimento ao reclamante só para excluir os honorários. Mas me parece, Excelência, pelo que eu entendi, considerado aí as PLRs 2019, 20 e 21. Né? Foi excluído a 17 e 18. Sim, a questão foi... Isso. Doutor, eu quero fazer um ajuste aqui no meu voto, porque aqui foi... Está confirmando a sentença, não é isso? Não. Estou confirmando, não, né? Estou confirmando. Não. Não, tá certo. Não, com relação à subsidiariedade da Eletrobras, que é de consulta... PLR 2019, a senhora coloca não atingimento de metas por parte da equipe do reclamante, exigência do anexo 2 do Acordo Coletivo 19/21. Argumento recursal não comprovado pela Equatorial. PLRs 20 e proporcional 21, inexistência de prova de pagamento. Ficou desse jeito. Eu sei, mas assim, com relação à condenação subsidiária da Eletrobras, a nossa posição aqui é que a gente só dá até a privatização. Até 2018, não é isso? Que é a eu vou fazer esse ajuste aqui no meu, tá certo? Então, doutor Cleito, com a palavra. Perfeito, Excelência. Na verdade, até no sentido de sustentar, já que está bem claro, em relação à PLR 2019, são aqueles argumentos que a gente traz no recurso, onde o reclamante não atingiu a meta. Então, pelo fato de ele não ter atingido a meta, ele não tem o direito a essa PLR. Por isso que para ele não foi pago. Em relação a 2020 e 2021, restam subsídios por demais, documentos por demais nos autos, aonde comprova esse pagamento. Tá? Então, nesse sentido, e se quiserem, e se esse tribunal entender no sentido de levar isso para execução, que fosse determinado que na fase de execução
a empresa pudesse comprovar, porque nós trouxemos documentos, nós trouxemos fichas financeiras aonde confirmam o pagamento dessas PLR 2020 e 2021. E em outros julgados que nós já tivemos aqui nesse tribunal, nós sabemos muito bem que, em relação às PLR 2018, aqueles casos em que não houve que houve o atingimento da meta, houve o pagamento. E nós juntamos esses comprovantes. E quando não há juntada desses comprovantes, né, é dado esse prazo. Em relação à PLR 2019, guarda de 2019, 2020, até porque a Equatorial entra na assunção da CEPIS exatamente em novembro de 2018, então, a partir de 2019, todas as PLRs para que atingiu a metas foram pagas. Então, nós juntamos nos autos os comprovantes de pagamento tanto da PLR 2019 como da PLR 2020. E em relação 2020 e 2021. Em relação à PLR 2019, a nossa tese e os documentos comprovam que a equipe do reclamante, juntamente com ele, não atingiu a meta e, por essa razão, ele não tem direito a esse recebimento. É nesses termos a nossa singela sustentação. Doutor, eu também vou fazer ajuste para atender a solicitação do doutor Cleito, no sentido de autorizar a compensação de valores pagos a idêntico título, né? Viu? São dois ajustes, viu? Essa subsidiariedade da Eletrobras até 2018, só aumenta até 2018, e a compensação de valores pagos com comprovante nos autos. Pronto, eu acompanho Vossa Excelência. Pronto. E fica aquela divergência do desembargador Meton, mas no que é vencido. Tá bom, doutor Cleito? É assim que se proclama. Agradeço, excelência. Obrigado. Nada. Próximo. Nessa parte que ela alterou, ficou unanimidade. Número do Meton encerrou. Desembargador Meton, muito obrigado pela participação. Os processos que Vossa Excelência figuram no quórum encerraram. Nos deu o prazer de permanecer na sua companhia. Número de ordem 31. Relator, doutor Edilson. Pedido de preferência, doutor Rafael de Mello. Processo 884-2022-004. Ordem 31. Na verdade, ele não foi oportunizado ao advogado a sustentar sobre o mérito, porque nós ficamos na fase do conhecimento de um recurso ordinário de uma das reclamadas. Não foi isso, desembargador Edilson? Tinha uma vista de Vossa Excelência, né? Mas não, o desembargador, ele o desembargador Edilson, eu acho que, não sei se acompanhou, ou a minha tese foi vencedora, no sentido de conhecer o recurso da outra empresa. Então, voltou para ele analisar e trazer o mérito dos dois recursos. Isso, verdade. Tanto do município como da empresa. Então, desembargador Edilson, com a palavra. Só um minuto. Aqui rapidamente o banheiro, um minuto.
De volta. Desembargador Edilson? Certo, eu estava estudando aqui o processo, porque foi apresentado o meu voto e eu estava querendo saber se já houve sustentação oral, certo? Não. A Flávia confirmou aqui. Então Não, que a gente... teve sustentação, mas o senhor ficou vencido quanto ao conhecimento do recurso do primeiro reclamada e retirou de pauta para análise do mérito. Aí, com relação ao do município, não lembro se houve mudança. O doutor está pelo município. Vossa Excelência pode nos recordar se sustentou acerca do mérito? Se o senhor me permitir, Por favor. eu rapidamente. O que aconteceu? O primeiro recurso do município, houve a sustentação, o desembargador Manuel Edilson proferiu o voto dele e o senhor pediu vistas por conta de uma alegação da defesa referente à questão da competência do município, pois não existia ali uma tese que não tinha relação de emprego. O senhor levou com vistas. Quando o senhor retornou o julgamento, o senhor viu que o recurso da outra parte, porque são dois recorrentes, desembargador, não tinha sido conhecido pelo desembargador Manuel Dias, porque ele entendeu que seria deserto. E o senhor levantou uma questão de ordem. Para conhecer esse recurso, que não tinha sido analisado. Então, o julgamento parou da seguinte forma. Em relação ao meu recurso, que eu tenho interesse, parou com o seu pedido de vistas, e a doutora Basilissa, salvo engano, iria aguardar as suas vistas, e voltou para o gabinete do desembargador Manuel Dias para analisar a questão meritória desse outro recurso que, a princípio, não tinha sido conhecido. Entendi. Então, hoje seria a vistas do meu e o julgamento de mérito do segundo recurso, que, primeiramente, não havia sido conhecido. Espero ter contribuído. Certeza, contribuiu. Desembargador Edilson. Ok, eu já modifiquei meu voto para adequar o RO, para analisar o RO da primeira reclamada, certo? E minha conclusão é no sentido de conhecer dos recursos ordinários interpostos pelos reclamantes e pelo segundo reclamado, município de União, rejeitar as preliminares suscitadas e no mérito da parcial provimento do recurso ordinário dos reclamantes para elevar o percentual dos honorários do advogado para 15% e da parcial provimento ao recurso dos reclamados para 1. Afastar a responsabilidade solidária e reconhecer a subsidiária do município de União. 2. Fixar a condenação ao pagamento de danos morais no importe de R$ 104.976,50. 3. Minorar a importância da condenação por danos materiais para o valor de R$ 566.421, rateado na seguinte proporção, que eu me reservo de não ler, porque está e vai ser, logicamente, publicado. Determinado de ofício a atualização da indenização por danos morais. É o meu voto, Excelência. Eu apresentei uma divergência. Vou rapidamente aqui a conclusão. Fixação da base de cálculo, salário do decujus. Eu estou provendo o recurso do município para conhecer a remuneração de R$ 1.681, com salário base, mais 151 de periculosidade. Então, o total de R$ 1.832,29. Quanto ao dano moral, eu estou considerando esse salário de 1.832, divido para reduzir a indenização por dano moral para 90 mil, que corresponde à média de 50 vezes o salário fixado. Quanto ao dano material, estou afastando o pagamento em parcela única e deferindo o pensionamento, porque é a forma como o Código Civil estabelece, com pagamento de 13º e férias. Pronto. Então, esse é o provimento que eu estou dando ao recurso do município.
só. Então, só Pagamento de dando 13 moral, terceiro e podemos terço. acampar. Só Pode, terço. né? Também pode reduzir. Desembargadora Basilissa. Aqui eu estou até com o doutor Edilson, que a gente. A sugestão é que eu acompanhe a sua divergência com relação à redução do dano moral. E a parcela única? A parcela única É porque o Código sempre Civil, dá. é porque o Código Civil estabelece, no caso de morte, ele é bem específico, aqui é uma violação clara ao Código Civil, a gente colocar em parcela única ao invés de pensionamento. Se ele tivesse ficado vivo e tivesse convalescência, doente, aí sim, aí seria parcela única. Doutor Edilson? Não. Nossa Aí é pior, nós vamos colocar a família nas mãos do emprego que pode falir amanhã, que pode... Mas pode entrar também na folha de pagamento do município, condenação subsidiária, dá para ficar uma pensão Pode lá. até ser feito um acordo nesse sentido, mas... É porque... A jurisprudência não Inclusive, parcela única. eu estou mandando, estou condenando o senhor de forma subsidiária. Né? Pois é, mas aqui não há diferenciação quanto a ente privado ou público. Não, tudo bem, só tô... Não, tudo bem, está registrado minha divergência, sem problema. Então, Vossa Excelência, desembargadora Basilissa, acompanha na base de cálculo. Não, aí acompanha o relator. Só acompanha Vossa Excelência com relação à redução do dano moral. Que em campo é R$90 mil. Pronto, então fica 90 mil unanimidade. Pagamento único por maioria, eu fico vencido, que eu colocaria mensal. E o material é na forma do... o material é esse. Pronto. Base de cálculo ficou do relator, fiquei vencido também. Pronto. Desse meu voto divergente aí, Flávio, você vai aproveitar... Não é nem aproveitar O senhor fica vencido base de cálculo e no pensionamento. Porque o 90 mil está encampando, então o 90 mil vai vir do próprio relator, que eu acompanho. Eu vou divergir da base de cálculo e da forma de pagamento do material. Certo. Tô? Compreendido? Compreendido. Obrigado, excelências. Tenham um excelente dia. Boa sessão. Igualmente. Já fez. Número de ordem 6. Relator. Só um minutinho. Sou eu. Relatora doutora Basilissa, isso. Processo 236, dígito 82, 2023-106, pedido de sustentação pela parte recorrida, doutor Caio Igor. Ordem 6. Desembargadora Basilissa. Recorrente aqui é Domingos Dias Pereira, recorrido Centro de Ensino Educacional, aprovação limitada. Aqui eu estou acolhendo a divergência do doutor Tess, no sentido de excluir, isentar a parte reclamante do pagamento. Não é nem acolher, é sua já. Agora já é nossa, né? Estou encampando. E, na verdade, conhecer do recurso e negar provimento, com esse ajuste de isentar a parte reclamante do pagamento do honorário advocatício. Doutor Caio, bom dia. Bom dia, doutor Tess. A relatora está propondo aqui conhecer do recurso ordinário e negar provimento e, de ofício, isentar o reclamante dos honorários. Vossa Excelência possa interesse, sustentar? Não, doutor, obrigado. Apenas o registro da presença. Muito obrigado. É assim que se proclama o termo voto da relatora. Unanimidade. Próximo, Flávio. Até logo. Bom dia a todos. Bom dia. Eu queria pedir para a doutora Cássia olhar o chat, o processo da doutora Cássia da sessão virtual. Doutora Cássia, bom dia. Pois não, excelências, bom dia. Processo de Vossa Excelência da pauta virtual. Então, caso tenha interesse, tem que fazer novamente o pedido de inscrição para sustentação oral quando publicada a pauta presencial, que essa pauta de hoje é a virtual. Então, não há debates, é apenas o julgamento no via sistema. Isso, eu já requeri a sustentação oral, então eu tenho que requerer novamente, certo? Quando publicado. Provavelmente sai no diário de hoje ou de amanhã, publicando provavelmente também para o dia 19, na próxima terça. Então, Vossa Excelência fará novamente o pedido de sustentação, aí então poderá participar da sessão aqui telepresencialmente, tá bom? Certo. Mas vai ser certificado nos autos, não vai? Tudo fica documentado. Pronto. Tá certo, excelência. Tudo bem. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, bom trabalho a todos.
Número de ordem 1, relator Dr. Edilson. Processo 5, dígito 46, 2023, 109. Encerramos os pedidos de sustentação. Tudo bem. Desembargador Edilson. Qual é o processo? Ordem 1. Eu nunca tinha visto esse bicho aqui. O 1 é município de Inhuma. Recurso ordinário de município de Inhuma, recorrida Maria de Jesus Rodrigues Santos. Competência da Justiça do Trabalho, contrato nulo. E eu conheço e nego provimento. Eu fiz essa divergência aí, desembargador, apenas a questão da forma de pagamento, que Vossa Excelência estava. Eu acho que a sentença colocou assim, Vossa Excelência manteve, que era o depósito em conta. Aí eu queria só chamar a atenção para esses processos, porque, por exemplo, ontem uma advogada do interior entrou em contato comigo falando de uma problemática agora no momento do precatório. Por quê? Ela juntou o contrato de honorários, pediu destaque, foi deferido e o processo ficou na fila. Chegou a hora do pagamento, foi certificado pela Secretaria Judicial que a forma de pagamento seria em conta vinculada, razão pela qual não poderia se fazer o destaque da verba honorária. Foi certificado isso. E o caso está sob análise do presidente, porque ela disse que na sentença que transitou em julgado ficou constando isso. Então, a gente, essa menção que eu estou fazendo aqui, a gente ter esse cuidado, porque pode gerar um problema lá no momento da execução. Porque o município pode simplesmente dizer que vai pagar da forma como a sentença diz. Então, por isso que eu estou tomando esse cuidado de sempre que houver a condenação do FGTS, colocar a obrigação de pagar e não a de fazer no sentido de depositar em conta vinculada, até porque o município não tem mais possibilidade de fazer isso sendo regime jurídico, não tendo mais as contas vinculadas desses servidores. A vi que a desembargadora Basilissa aqui acompanhei. Vossa Excelência encampa? Eu vou encampar, mas eu acho que eu já tinha passado por isso e transformar uma obrigação de fazer em uma obrigação de pagar, tá entendendo? Aqui é a obrigação de fazer. O município tem que depositar o dinheiro, justamente. Aliás, eu não vou encampar, não, porque eu estaria sendo contraditório. O município pega e se livra da sua obrigação atual para entrar num sistema de precatório. Embora seja vencido, mas eu acho isso injusto. Por quê? Porque o gestor vai pegar e deixar de pagar sempre, porque ele vai jogando para o futuro. Certo? Pois sim. Tem que depositar e a pessoa pode até pagar direto, mas nunca entrar no Pois eu artigo trouxe 100. aqui a colação precedente do TST, agora em 2022. Não, aqui no tribunal eu sou vencido. Entendi. Com relação a isso. Tudo bem. Então fica vencido parcialmente aí o relator. Ele permanece com o voto. Não, eu não vou encampar porque por minha contradição. Ele permanece com o voto, tá bom, Flávio? Uhum. Aí apenas vai fazer esse ajuste da forma de pagamento. A divergência da forma de pagamento. Só isso. Então, assim que se proclama os termos do voto do relator com o ajuste que fica vencido parcialmente no que tange a forma de cumprimento da decisão. Da decisão. Tá. Assim que se proclama. Próximo. Número de ordem 4, relator Dr. Edilson, processo 112, dígito 02-2023, 106. Desembargador Edilson. Recurso ordinário de Valério Henrique Silva Damasceno, recorrido Lucas Michael Moraes Pereira. Recurso ordinário do reclamo de aviso prévio indenizado e também ele pede outra coisa que é contradita a testemunha. Em sede de nulidade, em sede de preliminar, Vossa Excelência está afastando. Afastando, aí tem também as horas extras referentes ao domingo trabalhado. Eu conheço nego provimento, Excelência. Não, da parcial. Não, provimento. Desculpe aí. Aviso prévio de 6 dias. Rejeita a preliminar e as horas extras. Porque esse processo das horas extras eu tive analisando e não tem prova. Certo. Aí está dando provimento apenas para majorar o aviso prévio para 36 dias. Ok. Solução aqui conta-se unânime, assim que se proclama. Temos o voto do relator. Próximo. Número de ordem 9, relator Dr. Edilson, processo 347-91-2022, 109.
9 é Pagador recurso Edilson. ordinário de município de Inhuma também, recorrida Lucinete Nonata, professor Férias de 45, recurso desprovido. Rejeita preliminar, no mérito nega provimento. Assim que se proclama, tendo voto relator unanimidade. Próximo. Número de ordem 14, relator doutor Edilson, processo 533, dígito 98-2023, 103. 14, só um minutinho. Recurso ordinário em procedimento sumaríssimo. Cleiton Newton Moura Leal é o recorrente, a recorrida é via logística, via bebidas. Eu conheço, nego provimento. Conheço parcialmente, nego provimento. Mantendo a sentença. Solução unânime, assim que se proclama, tendo voto do relator. Próximo. Número de ordem 28, relatora doutora Basilissa, processo 1341, dígito 43, 2022, 005. Recurso ordinário e é recorrente Lenice de Souza Vanderlei e recorrido Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER. E o tema aqui é insalubridade e o resultado é conhecer do recurso ordinário da reclamante. Aliás, tem adesivo também, viu? O adesivo da reclamante no método negar provimento ao recurso da reclamada e dar provimento ao recurso da reclamante para, reformando a sentença, condenar a reclamada a implantar adicional de insalubridade em grau máximo, 40%, na remuneração da reclamante, tendo como base de cálculo o salário base da autora, com pagamento das diferenças devidas a partir de 18 de 3 de 2020, bem como respectivos reflexos, e a pagar honorário advocatício de 15% do seu valor líquido da condenação. Solução em condição unânime, assim que se proclama, tendo voto da relatora. Próximo. Número de ordem 7, relator doutor Edilson, processo 244, dígito 55-2020, 109, embargos. Embargador Edilson. Se quiser, eu posso ajudar aqui. Embargo de declaração. Conhecer e negar provimento, né? Não, parcial. Não. Dá parcial provimento para sanar a 7. omissão, emprestar-lhes efeito modificativo, acrescer a indenização por danos materiais e os reflexos sobre o texto constitucional de férias. Muito bem. Aqui é Norberto Pereira da Silva Neto de Lagina. E é nos termos que o senhor já enunciou aí. Então, temos voto do relator, assim que se proclama unanimidade. Próximo. Número de ordem 10, relator doutor Edilson, embargos, processo 392, dígito 16006, 2022. Ordem 10. 10 é embargo declaratório de Ronaldo de Souza e M. Dias Branco, a embargada, parcial provimento com efeito modificativo para corrigir o erro material detectado no acordo embargado para determinar que, onde se lê pagamento de 16 horas e 83, extras semanais com a leia-se pagamento de 21 horas e 83. E condenar a reclamar o pagamento de 21 horas, aí fica, condenar a reclamada ao pagamento de 21 horas, 21,83 horas semanais, acrescenta 50%. E B, esclarecer que quanto à quantificação das horas extras, sejam observados os parâmetros preconizados na súmula 264. É o voto, excelências. Solução incondicionante. Assim que se proclama, temos voto do relator. Próximo. Número de ordem 23, embargos, processo 1030, dígito 49, 2022-006, relator doutor Edilson. Ordem 23. Embargos declaratórios. Muito parecido, né? Janiel Guedes da Silva, embargado M. Dias, também a mesma coisa com efeito modificativo e fica determinar o refazimento da conta de liquidação para acrescentar esta 21,67 horas mensais, com acréscimo de 50% e reflexo. Solução unânime, assim que se proclama, temos voto do relator. Próximo. Número de ordem 26, relator doutor Técio, presidente doutor Edilson, embargos, processo 1315, dígito 54, 2022-002, ordem 26. Com a palavra, doutor Técio. Conhecer os embargos e negar provimento. Unanimidade é assim que se proclama. Número de ordem 25, relatora doutora Basilissa, está pedindo retirada de pauta, processo 1267, dígito 06, 2019-001. Deferida a retirada de pauta. Próximo. E o número de ordem 19, também relatoria da doutora Basilissa, 92799, dígito 25, 2023-000, também pedido de retirada de pauta pela relatora. Qual é a ordem? 29.
É, porque a Esses senhora disse dois 19, é o processos- 29. Foi, falou 19. Oh, desculpe. Também retirado. Esses dois processos estão relacionados entre si, é uma tutela e um AP. Aí eu vou fazer um reexame do todos. Encerramos. Então, por hoje é só. Muito obrigado a todos. Para Obrigado e encerrada um a bom dia. sessão. Até amanhã. Muito bom dia, até amanhã. Deus quiser. Deus quiser. Recording stopped. Não, Não. O Marco inventou aí.